Saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria, antes de a gente meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor, gostaria de agradecer a cada um dos meus irmãos que estão inscritos no canal Cristo Salva. Todo o texto que nós lemos aqui serve para nossa edificação espiritual. E quero dizer também para meus amados irmãos que você pode também deixar o seu comentário abaixo aí de cada vídeo que é passado aqui no canal. Você pode também deixar o seu comentário. Deixa aí seu comentário sobre a palavra, o que Deus tem falado para você através deste canal Cristo Salva. Deixa aí sua mensagem. Ficarei muito grato e também estarei orando por você também. Amém? Meus amados, vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor. E vamos ter um tema hoje sobre a nossa reflexão, que é Jesus aparece a Maria Madalena. Ou podemos falar de Jesus ressuscitado. A palavra do Senhor, ela vai falar para mim e para você, lá no livro de João, capítulo 20, do versos 11 ao versos 18. Esse capítulo e esses versículos que nós vamos ler vai falar de uma Maria chamada Maria Madalena, a qual ela tinha uma intimidade pessoal e espiritual também com o Senhor. Então acompanhe comigo aqui o texto bíblico da palavra. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus a Maria Madalena. Ele disse: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus é vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Só até aqui. Meus amados, essa palavra aqui, ela fala para mim e para você que Jesus, ele aparece aqui a Maria Madalena quando Maria, ela vai ao sepulcro de Jesus procurar o seu corpo. A palavra vai dizer que ele já não estava mais ali. Apenas aqui, segundo aqui, na Bíblia, no capítulo 20 ainda, no verso 6, a palavra do Senhor vai dizer que chegou, pois, Simão Pedro, e o que seguia entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E no 7 diz, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. A palavra diz isso, que quando eles chegaram ali ao sepulcro,
e Maria também. Apenas encontraram só um lençol. E esse lençol estava enrolado. Mas para mim, para você, a gente pode trazer nos dias de hoje, que quando a gente vai arrumar a casa da gente e a cama, a gente dobra os lençóis para ficar organizado, a gente dorme à noite para vir pela manhã e organizar, e logo mais à noite a gente deitar novamente. E a gente procura organizar o lençol dobrado. Isso quer dizer que você vai voltar, porque você arrumou sua cama e seu lençol, você deixou dobrado, não deixou desarrumado. Jesus vem dizendo aqui para nós, através dessa palavra, que Ele vai voltar, que Ele é perfeito em tudo que faz, porque quando Ele sai ali daquele sepulcro e que deixa só aquele lençol dobrado, Ele vem dizer para mim, para você, que Ele age com perfeição, Ele age nos mínimos detalhes, Ele não deixou aquele lençol de qualquer jeito, Ele deixou dobrado. Mas o mais interessante é que, voltando para o nosso texto que a gente leu, biblicamente, sobre o encontro de Jesus com Maria, ou seja, Jesus aparece a Maria. O mais interessante para nós é que Jesus aqui, ele vê ali o choro daquela mulher. Jesus, ele vê também a tristeza. Mas Jesus, ele fala para mim e para você que Ele sabe a hora certa de aparecer em todos os momentos da nossa vida. E Ele vai dizendo também para mim e para você que Jesus, Ele tem um reconhecimento também daqueles que reconhecem Ele em espírito e em verdade. Jesus, Ele vai aparecendo ali para Maria Madalena, quando ela estava chorando. Mas não era um choro qualquer. Era o tipo de dor que esvazia a alma. Era um tipo de silêncio que grita por dentro. Ela queria ver o corpo de Jesus. Mas Maria, ali, ela não perdeu apenas alguém. Ela perdeu o sentido, ela perdeu a direção, ela perdeu aquilo que sustentava a sua fé diante dos olhos humanos, que era Jesus. Mas Jesus, ele vai confortando Maria Madalena, quando a palavra de Deus diz que ele diz: mulher, por que choras? Quem busca? Ele fala para ela, confortando, mas antes disso, Jesus sabe tudo e sabe como agir em todos os momentos. E Ele vai dizendo para mim e para você que Ele sabe as horas exatas para cada momento de nossa dor em nossa vida. A gente pode ver que antes de Jesus aparecer a Maria, a palavra vem dizer que ela viu 2 anjos vestidos de brancos, assentado onde jazia o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés. Isso para nós é uma convicção que Maria Madalena, ela estava ali aflita. Mas ali aparece 2 anjos. Logo mais a palavra vai dizer que Jesus fala com ela também. Mas a palavra que vem dizendo que ela viu o impossível morrer diante dos seus olhos humanos, que era Jesus.
aquele que curava, aquele que foi ferido, aquele que levantava mortos, foi colocado em um túmulo, aquele que era a esperança, parecia ter sido vencido. Aos olhos humanos, Maria talvez pensa como algumas pessoas, que Jesus é apenas aquele que morreu. Mas não é. Ele vai mais além, porque ele apareceu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas ali para Maria, diante daquela situação, quando ela vai ao sepulcro, só restava o vazio, porque ela não via ali Jesus. Ela estava diante de um sepulcro, procurando um corpo, quando na verdade a vida estava de pé diante dela. Porque Jesus, ele vai ali, aparece primeiro 2 anjos, e logo em seguida, Jesus, ele vai de encontro a Maria. Porque a dor profunda tem esse poder. A nossa dor, ela tem esse poder, assim como Maria, a dor de Maria era tão grande. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que ele dá a resposta a Maria. Ele distorce a visão, ele confunde a mente e faz Deus parecer distante, mesmo quando ele está perto. Quantas vezes isso já aconteceu com você ou comigo? Muitas vezes enfrentamos dores, lamentos, perdas, e muitas vezes faltamos a fé. Achamos que Jesus não está perto de nós. Muitas vezes você orou e não viu resposta. Você confiou e tudo desmoronou. Você acreditou e foi decepcionado. E então, sem perceber, você começou a procurar resposta em lugares mortos, tentando encontrar vida onde só existe lembrança. Mas aí, quando a gente vai a lugares que nem esse, Jesus ainda hoje fala comigo e com você. Maria estava assim. Ela foi a um lugar que só existia apenas a lembrança aos olhos humanos. O coração dela estava preso ainda como se fosse uma sexta-feira santa, trazendo para os dias de hoje. Enquanto o céu já tinha decidido o domingo, trazendo para os dias de hoje. E aí é que tudo muda. Não quando ela entende, não quando alguém explica, não quando a dor passa. Mas quando ele fala, ele vai dizer para mim e para você, ele fala o nome dela. Ele reconhece Maria. João capítulo 20, versos 16, ele disse-lhe Jesus, Maria. Maria, a única palavra que Jesus disse quando ele tem um encontro e ela reconhece ele. Ele diz Maria. Mas carregada de eternidade. Essa palavra, quando ele falou com ela, ela já reconheceu o poder de Jesus. Ela já reconheceu o manifesto de Deus, porque ela diz, ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre? Ela diz, mestre, trazendo para nós, ela ali estava reconhecendo a honra. E quando a gente fala em mestre, a gente entende que ela estava reconhecendo aquela pessoa que trazia ensinamento, aquela pessoa que trazia também para os dias de hoje vida após a morte, porque ela teve um encontro. Ela ali estava vendo quanto Jesus
ele representaria para ela, porque ele fala Maria. Naquele instante, daquele encontro, daquela intimidade, quando existiu aquele encontro, naquele mesmo instante tudo se alinhou, os olhos se abriram, o coração reconheceu, a dor perdeu o controle, houve ali um conforto, porque quando Deus chama pelo nome, Ele não está apenas te identificando, Ele está te reconhecendo. Assim como Ele me chamou, Ele te chama hoje. Porque Ele reconhece, assim como Jesus reconheceu Maria. Jesus, Ele reconhece o verdadeiro e sincero coração daqueles que servem ao Senhor. Ele não está apenas se lembrando de quem você é, mesmo quando você esqueceu dele. Muitas vezes estamos numa situação que esquecemos que Jesus, ele ainda é esse, que assim como falou com Maria, ele fala comigo e com você. O maior milagre que Jesus ele fala para mim e para você hoje que está ouvindo essa palavra é dizer que você hoje está vivo. Jesus hoje ele te deu fôlego de vida. Então esse é o primeiro milagre que Jesus faz comigo e com você. Mas que Jesus ele te chama, ele te reconhece. Assim como reconheceu aqui Maria. Ele não disse mulher. Ele não disse. Ele falou também Maria. Ele não disse por que choras. Ele disse Maria. Isso que a gente viu aqui é um encontro verdadeiro de Jesus com Maria. Para os dias de hoje, para nós, traz uma convicção que quando nós temos esse Jesus nas nossas vidas, e que nós acreditamos, e quando nós temos fé nele, ele vai dizer para mim, para você, que ali ele prova para nós, como provou para Maria, que ele tem um encontro conosco, pessoal, íntimo, inconfundível. E talvez é exatamente isso que está faltando hoje, muitas vezes para nós. Eu me incluo nessa situação, porque às vezes passamos por situações na vida que achamos que Jesus não está no controle. Achamos às vezes que Jesus ele não fala assim como falou com Maria, mas não é isso. Você tem ouvido falar muitas vozes, mas esqueceu como a voz dele é e brada no seu coração. Muitas vezes tentamos entender tudo, mas Deus não quer primeiro te explicar. Ele quer se revelar. Assim como revelou Jesus a Maria. Porque fé não começa com respostas, começa com reconhecimento. Maria ali quando vai falar com Jesus, ela fala mestre. Fala em reconhecimento. Quando a gente fala em mestre, é quando a gente fala que é uma pessoa que tem conhecimento para passar para nós. Maria não entendeu a ressurreição naquele momento, mas reconheceu o que estava faltando. O que estava faltando. A palavra do Senhor ela é eficaz para as nossas vidas. Porque quando lemos essa mensagem, quando lemos a palavra, ela fala comigo e com você. Que muitas vezes nós precisamos ter essa fé de Maria. É importante para nós que a fé
não começa com respostas. A fé, ela começa com reconhecimento. Talvez hoje você ainda esteja chorando, ainda esteja confuso, ainda esteja olhando para um túmulo na sua vida. Talvez uma pedra vazia. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. Eu quero te falar hoje. O mesmo Jesus que parecia ausente está mais perto do que você imagina. Ele ainda faz a mesma coisa hoje. Ele se aproxima, ele observa e no momento certo ele chama pelo nome. E quando isso acontecer, não importa o quanto escuro estava a sua situação, não importa o quanto você perdeu, você vai saber que ele nunca foi embora. Jesus ali, o mesmo que falou com Maria, ele disse-lhe Jesus a Maria. Ela voltando-se lhe disse, mestre, João 20:16, capítulo 20:16, ela prova esse reconhecimento e Jesus prova ali a fé de Maria Madalena. Maria Madalena poderia nem ter ido ali ao túmulo de Jesus, mas tinha que acontecer aquilo para que a palavra de Deus ela se manifestasse até hoje em nossas vidas, porque quando a gente lê uma palavra, ela vai trazendo uma direção para nós, povo de Deus. É importante a gente estar meditando na palavra. Se você chegou aqui até hoje e está ouvindo esta palavra, não foi por acaso. Não é por acaso. De você estar nesse canal Cristo Salva. Não é. Talvez não seja só um texto bíblico que nós meditamos. Talvez seja um chamado de Deus para a sua vida. É Jesus te chamando pelo nome, assim como chamou o nome de Maria. Ei, você que está me ouvindo, que está me assistindo, é você mesmo. Jesus, ele te chama pelo nome, porque ele conhece o teu coração, assim como conheceu de Maria. E hoje, no silêncio da sua vida, você vai conseguir, pela sua fé, ouvir e vai perceber que Jesus sempre esteve aí com você, amém? A palavra de Deus é só até aqui. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Forte abraço.